Nesse BastaCast, a gente vem retomando sempre a nossa luta contra a violência realizada contra a criança e o adolescente. Recebo a doutora Úrsula Matos, que trata de um caso de Curitiba, no Paraná, e que é a mãe Tatiana, afastada há mais de 2 anos da sua filha Valentina. Doutora Úrsula, muito obrigado pela sua iniciativa, primeiro, em tratar da situação desse caso, que é o caso Valentina, Tatiana, e a sua chamada foi via rede social, pelo nosso Instagram, e é muito importante que a gente haja. Eu peço muita ação das pessoas quando querem reclamar sobre algo, querem que algo hoje mude. A gente use as redes sociais, que é a maior praça que nós temos hoje, inclusive para cobrar dos nossos representantes, que são os nossos deputados estaduais, deputados federais, vereadores, prefeitos, governador, para que haja em nosso nome para aquilo que foram eleitos e assim o façam. E já aquilo que não consegue fazer, a gente vai tratar desse grito, nos unindo na rede social, e é isso que a gente faz. Muito obrigado, primeiro, por me indicar esse caso, para que a gente possa dar voz a ele no BastaCast e a gente poder tratar dele. Muito boa noite. Boa noite, Evandro. É um prazer estar aqui com você. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer mesmo por sua pronta disponibilidade, né, pelo seu abraço, pelo seu acolhimento mesmo à distância e pela sua preocupação com o caso, né, ao ponto de nos convidar, de abrir esse canal, essa porta, para que a gente trate sobre o caso Valentina. É isso aí. Eu acho que eu tenho uma filha de 20 anos e, graças a Deus, a minha filha não sofre problema algum de saúde, ela não anda de cadeira de rodas, mas mesmo assim eu participo junto dos amigos do bem para que a gente possa dar cadeira de rodas às crianças que não têm. E enquanto todo direito que lhe é tolhido de uma criança, a gente tenta fazer de qualquer forma. Então, nosso intuito da criação do canal é exatamente isso: a gente dar voz, a gente discutir e a gente replicar em maior quantidade possível imaginária casos absurdos como esse. Eu gostaria, para a gente poder entender a história, a gente pegar um primeiro capítulo, quem é Tatiana, da onde vem Tatiana, porque o caso ele tem algumas fases, e eu gostaria, para até a gente chegar em Curitiba, eu gostaria que você fizesse essa cronologia. Eu vou te interrompendo da medida do possível aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Bom, o caso Valentina, como você falou, engloba toda uma cronologia. A Tatiana, ela morava em Goiânia, Goiás, e ela foi vítima de violência doméstica. Ela conseguiu medidas protetivas em Goiânia, em Goiás, exatamente porque ela foi vítima de agressões absurdas e, na verdade, ouso dizer, de tentativa mesmo de feminicídio, porque o nível das agressões e das exposições que Tatiana passou foi muito grande. E esse foi o motivo pelo qual Tatiana saiu de Goiás em direção a Tocantins, tendo que deixar para trás... Então, mas a gente vai pontuando para as pessoas que não são do direito entenderem. Geralmente, quando existe uma violência contra uma mulher, existe uma medida protetiva e o homem é afastado. Nessa situação, ela se afastou temendo pela própria vida. Sim, ela se afastou temendo da própria vida. Esse homem não é o genitor da Valentina, era o genitor da Thalita, da outra filha da Tatiana. Inclusive, quando a Tatiana deixou Goiás, ela foi impedida de levar a filha junto com ela. A Thalita só conseguiu levar a Valentina, exatamente porque esse agressor tentou, de todas as maneiras, reter a menina, né, o que a gente chama de violência vicária, né? E, na verdade, começou a ameaçar, intimidar, coagir, de forma tal que impediu o deslocamento da Thalita junto com a Tatiana. Então, a Thalita, vamos dizer assim, ficou para trás, não porque necessariamente a Tatiana escolheu assim, mas porque a Tatiana foi obrigada, naquele momento, a abrir mão da Thalita para sobreviver, né? E como, na época, o estado de vulnerabilidade dela, social, econômico, era muito grande,
A Tatiana não teve como se defender ao ponto de aguardar um tempo ideal, vamos dizer assim, até conseguir levar a sua filha consigo, né, para Tocantins. E aí ela se deslocou mesmo para Tocantins, sozinha, tão somente na companhia da Valentina. Mas eu quero deixar bem claro que tão logo a gente consiga os próximos desdobramentos positivos no caso Valentina, o nosso próximo passo na condição de advogadas da Tatiana, voluntárias, diga-se de passagem, é lutar pela Thalita, porque a Thalita nunca deixou de ser uma opção e nunca deixou de ser amada pela mãe, nunca deixou de ser lembrada pela mãe. Né? Apesar dessa questão pontual, a Thalita continua tendo um espaço no coração da Tatiana, e a Tatiana, sim, tem pretensões de reaver a guarda da filha por todos os motivos óbvios, né, que nos farão ajuizar uma ação para tentar essa reversão de guarda da Thalita. Sim. Parabéns pela iniciativa da voluntariedade, e é isso que faz que a gente, uma palavra muito pouco usada atualmente, que é empatia. Empatia é sim sentir a dor do outro, é mesmo não tendo o problema, se solidarizar e colocar os nossos préstimos, o nosso conhecimento, as nossas habilidades especiais que obtivemos aí, em detrimento de tentar fazer justiça. Esse caso a cada detalhe que a gente vai vendo, isso comove a gente e tende a querer não acreditar. Em todos os casos que a gente traz no BastaCast, que é um canal exclusivo para esse tipo de denúncia, entendeu? Por conta da repercussão que tem, e eu acho que a causa criança e adolescente, ela merece um capítulo especial na vida de todo mundo, na minha, e falo que uma criança, ela modifica totalmente a vida de uma pessoa desde o seu nascimento. Quando a minha filha nasceu, eu olhei para ela e falei, caramba, eu sou imortal. Eu sou imortal. Eu posso morrer agora, mas meu sangue está ali, então eu sou imortal, cara. Isso é imortalidade. É imortalidade em vida. Eu estou vendo a minha imortalidade. Então eu acho que aquele que é pai ou mãe e não tem essa sensibilidade, como eu digo, para não falar palavrão, vai capinar um pasto, entendeu? Vai capinar um pasto. Né? A gente não pode falar palavrão, ainda mais num canal desse. Mas então, a Tatiana, então, ela sai de Goiás e vai para onde? E vai para o Tocantins, né? E chegando no Tocantins, ela conseguiu reerguer a vida dela, vender geladinhos gourmet, né? Tinha amigos e familiares em Tocantins e estava vivendo uma vida tranquila com a Valentina, né? Quando foi obrigada a fazer uma denúncia. Na verdade, a gente não chama de tentativa de estupro de vulnerável. A gente diz estupro de vulnerável, ainda que não tenha tido conjunção carnal, né? Conjunção carnal, tampouco ruptura de ímen. Mas em Tocantins houve, né, uma situação que fez com que a Tatiana, tão logo chegou ao conhecimento dela através do relato da Valentina, procurasse as autoridades policiais e judiciais no sentido de dizer, olha, uma determinada pessoa tentou molestar, abusar da minha filha e, enfim, fez o que não devia fazer. E aí eu vou me E essa pessoa era um novo companheiro dela? Não, não. Essa pessoa era o marido de uma amiga, ela estava na casa dessa amiga, né, conversando com a amiga e tudo, e a filha na salinha de televisão. E o esposo dessa dita amiga se aproximou da Valentina e, enfim, tentou, vamos dizer assim, fazer o que não devia fazer, passando a mão onde não devia passar, o que fez com que a criança voltasse para a sala e pedisse para a mãe para ir embora. E a Valentina saiu dali junto com a sua mãe. No meio do caminho, ela contou para a Tatiana o que aconteceu. E a Quantos Tatiana anos? foi, Quantos anos da tinha a época, Valentina? em torno de uns 4 anos de idade. Caramba. 3 a 4 anos. A gente se entrou nessa causa e explico até da constituição do canal. O canal veio da situação quando eu entrevistei Leniel Borel. Leniel Borel, que teve seu filho assassinado pela sua mãe e
seu namorado, com quem convivia, e depois disso vieram uma enxurrada de pedidos de ajuda e pedido que se desse a voz. Falei, Linel, vamos criar esse canal, para que a gente trate só disso. Depois disso, nós tivemos um canal co-irmão que a gente tem, que é o AmaCast, que foi criado no Rio Grande do Norte. Quando fomos a Rio Grande do Norte, a convite de um grande amigo, o professor Carlos André, para tratarmos da violência contra a criança e adolescente no Rio Grande do Norte, pelo trabalho que a gente vinha fazendo. E causou muita espécie. E quando você fala, a gente vai rememorando todos os casos que a gente já tratou, como também tratamos o caso de Raquel Cantarelli, também um absurdo, que é um incidente internacional que o Brasil comete. E, além da violência contra a criança e adolescente, existem outros fatos que se desdobram. Então lá, até o Calvoso vai colocar o link para o nosso canal irmão também, que é o canal Entendi Direito, que é a entrevista da Raquel Cantarelli. Calvoso, você coloca aí para a gente na descrição, a pessoa poder clicar também, a do Leniel, que foi uma pessoa que apresentou hoje pela impossibilidade que ele está tendo aí de agenda. Eu vou retomar esse projeto para a gente continue. E lá em Natal, só para contextualizar aquilo que eu estou falando, convidado numa audiência pública por uma vereadora, a vereadora vai lá e, Evandro, você quer falar alguma coisa? Você quer vir ao parlatório? Eu quero. Mas queria pura e simplesmente por conta da situação que tinha ali reunido pessoas, representantes da OAB, representante da Defensoria Pública, representante do Conselho Tutelar, representante da Secretaria de Acolhimento à Criança e ao Adolescente, e os dados que eram dados, e as pessoas do jeito que tratavam, é o jeito que eu não gosto que se trate o direito. Sim. Começaram a ler artigos do ECA, a ler artigos da Lei Henri Borel. Senhor. Vai capinar um pasto, entendeu? Não é isso. E um representante da Secretaria da Defesa de Criança e Adolescente deu dados que em 2022 não tínhamos violência contra a criança e adolescente na cidade de Natal. Em 2023 tinha 2 casos e tal. Parece piada. Mas eu não deixo ser piada. Eu não deixo ser piada. Inclusive uso essa camiseta aqui, ó. Diga não à violência infantil. Quem quiser também, a gente vai deixar um link para a pessoa poder imprimir a camiseta aí onde é que quiser. E eu levantei a causa e falei, vereadora, eu quero chamar a atenção do excelentíssimo senhor prefeito de Natal, que ele demita sumariamente todas as pessoas responsáveis por essa pesquisa. Quando da minha fala um pouco efusiva demais, eu disse e fui cometer um hábito pouco saudável e que não se pode fazer em locais públicos ou privados. Então eu fui fumar um cigarro, que é tão criminalizado, na calçada, depois de ficar tão nervoso. E veio uma moça e falou assim, então, eu tenho uma filha de 1 ano que foi molestada pelo pai. Eu falei, putz grila. Eu entro na Câmara e falei, eu quero a palavra de novo. Quero a palavra de novo. Eu falei, ó, aqui eu já tenho um caso. Ou melhor, eu já fiz em 5 minutos de fala 50% do que a secretaria inteira não fez. Não fez. E aí nós criamos esse canal AmaCast Pod, que é o AmaCast, que é lá do Rio Grande do Norte, apresentado pelo professor e com a minha participação também, e o BastaCast. Então, eu acho que a violência contra a criança e adolescente, ela deve sim ser dada, e peço a todos que estão assistindo, compartilhem muito. Isso daqui, não tem ninguém ganhando dinheiro. Verdade. Se eu procurar um patrocinador, ninguém vai querer patrocinar uma situação que fala sobre violência. Se tiver algum patrocinador que tenha coragem, Evandro, mas eu não quero expor a minha marca. Não tem problema nenhum. Manda para mim no direct aqui, você vai ajudar a que a gente possa fazer, inclusive, com que você viesse para cá, uma passagem aérea, alguma coisa que possa nos ajudar. Um patrocínio, eu preciso de apoio cultural para isso, para que a gente possa dar esse apoio de decifrar, entendeu? Eu peço que curta, compartilha pra caramba, para todo mundo. A gente vai fazer cortes disso, vai colocar também, o Calvoso vai colocar o @ no Instagram, que é o @BastaCast. Pode me colocar no Colab.
Então, vamos colocar em collab para a gente poder tentar multiplicar. E todas as pessoas, pô, mete o dedo no like, cara, não quebra o dedo, entendeu? Não é que o curtir, não é porque você está curtindo isso daqui, não. É que você está apoiando essa causa. Sim. Vamos lá. Depois dessa segunda violência, essa mulher, Tatiana, ela vai para onde agora? Aí ela formalizou as denúncias na polícia, pediu medidas protetivas para ela e para a filha, porque começaram a ser ameaçadas de morte, ela e a menina, né? Porque o cara é um cara influente, envolvido com delegado, com policial, uma família bem organizada socialmente falando. E aí, por exemplo, a Tatiana estava no meio da praça, mesmo com as medidas protetivas, o cara intimidava e se aproximava da Tatiana. De maneira tal que ela conheceu um grupo de direitos humanos e, através desse grupo de direitos humanos, começou a ser assessorada. E esse grupo disse, olha, Tatiana, nós vamos encaminhar você para o Provita, que é o Programa de Proteção à Testemunha da Polícia Federal. E ela e a filha foram passar cerca de 2 a 3 meses em Brasília, protegidas pela Polícia Federal, exatamente para tentar salvaguardar a integridade física e emocional, tanto da Tatiana quanto da Valentina. Sim. E passaram esse tempo lá, foram, então, aconselhadas pela própria Polícia Federal a não voltarem para Tocantins. Ah, mas eu tenho casa, eu tenho móveis, eu tenho eletrodomésticos, eu tenho toda uma estrutura. Não importa, abra mão de tudo, porque nesse momento o que importa é a sua integridade física e da sua filha. E a Tatiana não pensou 2 vezes, vendeu tudo e, de Brasília mesmo, foi encaminhada para Curitiba. Mal sabia que então começaria o pior pesadelo da sua vida, da sua história. Vamos lá. Esse martelinho eu uso no canal Entendi Direito, mas é para interromper as pessoas. Eu interrompo mesmo. Para a gente poder entender aqueles que estão nos ouvindo aí entenderem. Então, a Polícia Federal atira de Tocantins, manda ela para Brasília, no chamado, conhecido, proteção à testemunha. Mas não é proteção à vida e integridade física daquele que está sofrendo de qualquer sorte atentado contra a sua vida, ainda mais uma criança. Sim. Pois bem, então, a Polícia Federal, então, a encaminha de Brasília para que ela faça, como nos filmes, a pessoa muda de nome, não sei o que e tal, mas pode até chegar a esse ponto, mas não é esse ponto. Mas então, ela vai para Curitiba para tentar recomeçar a vida dela em um local diferente, onde ela não pudesse ser encontrada ou molestada. Eu sempre falo, os casos que a gente traz aqui, eles são de uma crueldade. E a gente acha que, não, na próxima fala, a coisa vai melhorar. Só piora. Não, só piora. É igual a da Raquel Cantarelli. É um caso que me chocou. É um caso extenso, entendeu? Nossa entrevista, nosso bate-papo, eu não sou jornalista, então não sou entrevistador. Eu sou batedor de papo. Então, o nosso papo ficou 2h30. E eu, assim, extenuado, cansado, parecia que eu descarregado um caminhão, mas, assim, dava para ter ficado 6 horas lá conversando, mas ninguém tem paciência para ficar esse tempo todo. Por isso a gente vai fazendo de forma mais objetiva. Mas o próximo capítulo, então, chegando em Curitiba, minha amada Curitiba. Pois é. Aí, chegando em Curitiba, infelizmente, os órgãos municipais e estaduais não encaminharam a Tatiana e a Valentina para um abrigo adequado. Colocou a mãe e filha num abrigo que recepcionava moradores de rua, usuários de droga, né? Em que pese a gente não ter nada contra morador de rua, nada contra usuário de droga, a gente entende que são pessoas em extrema vulnerabilidade que precisam de cuidados adequados. Há de convir que, ainda que a gente não tenha nada contra esses grupos, há de convir que esse não é o lugar apropriado para se acolher uma mãe e uma criança que já tem um histórico de violência, que foi recomendada pela Polícia Federal para ser abrigada, acolhida de uma maneira adequada. E aí, infelizmente... Esse pedido da Polícia Federal, esse caminhamento da Polícia Federal, ele foi feito para a Prefeitura de Curitiba. Sim. Então, vamos cobrar, então, ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Curitiba, meu grande abraço a todos os curitibanos e paranaenses, e faço aqui, então, as pessoas que puderem, quando compartilhar esse vídeo ou corte, marquem o Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná,
Ele, Sim. como uma pessoa séria, um homem de bem, quando souber que um caso desse está acontecendo em seu estado, ainda mais na capital do seu estado, vai cobrar do governador. Eu vou pedir, inclusive, a deputados estaduais, que são amigos meus do Paraná, e marcá-los também, marquem os deputados estaduais do Paraná, marque a Polícia Federal, marque a regional da Polícia Federal do Paraná. Então, a gente tem que aprender a marcar essas pessoas nas publicações para poder cobrar delas a atitude que elas, enquanto funcionário público, têm. E ela, enquanto os mandatários, ou melhor, aqueles que recebem o instrumento de mandato, que é uma procuração em seu nome, uma procuração em branco. Verdade. Ninguém fala, não pode assinar um cheque em branco, meu filho. Cheque é um papel que valia o dinheiro que tivesse escrito, para quem é muito jovem. De outra sorte, para quem não é advogado, e para quem nunca precisou de um advogado, procuração é aquilo que você dá para o advogado, ou melhor, para aquela pessoa, poderes para que faça aquilo que você queira que se faça. Isso é um instrumento de mandato, isso é uma procuração. E quando você vai na urna, você não vai lá fazer caca. Você está assinando, é uma assinatura que você está dando, uma assinatura eletrônica, um documento, passando poderes para aquela pessoa fazer aquilo que você quer. Então, se ela não está fazendo aquilo que você quer, você tem que cobrar. Então, cobre, marcando o deputado federal, deputado estadual, seu senador, o governador. Tem que fazer isso, porque senão a gente não chega lá. Desculpa o desabafo, mas é isso que a gente tem que aprender. Sim. A ser, além de cidadão, cobrar de quem tem que ser cobrado. A atitude do prefeito de Curitiba e da Secretaria de Assistência Social, aquilo que o valha, da nossa linda capital Curitiba, capital mais linda e mais organizada que existe, eu não acredito que a Secretaria Municipal de Assistência Social saiba desse caso. E se sabe, que efetivamente sabe, e não faz nada, secretário, tá o meu arroba aqui, me chama no direct, eu te passo meu telefone, a gente conversa. Mas não pode acontecer, não. E aí aconteceu que Tatiana foi agredida dentro desse abrigo, e a filha também. Uma usuária de droga completamente descontrolada, naquele momento de desequilíbrio, atacou mãe e filha. E para que a menina não apanhasse, ela se meteu na frente, como mãe leoa, como mãe protetora, e ganhou boa parte da porrada, né? Essa é a verdade. E, nesse momento, a polícia teve que ser chamada, as denúncias foram feitas, o que causou uma indignação por parte dos diretores do abrigo, em que pese Tatiana já ter tido, a essa altura, já ter pedido várias vezes para que tirassem ela daquela ala, colocassem ela em um outro lugar mais adequado junto com a filha, quer dizer, exatamente para que o caldo não derramasse, não entornasse. Eles esperaram o caldo entornar para, então, tomarem uma providência nesse sentido, mas já era tarde, porque aí, a essa altura, infelizmente, a Valentina e a Tatiana já tinham sido agredidas dentro da instituição, nas dependências da instituição. E o que causou, parece, desculpa o termo, novamente, quando eu falei outra hora, parece piada, não foi a causa, mas foi o fato do parlamentar dizer aqui não tem violência contra criança e adolescente, né? Nós sabemos que isso é uma chaga internacional, não é nem nacional, é internacional. Mas quando você ouve de um parlamentar que aquilo não acontece no seu estado, no seu município, me parece... Vou pontuar de novo. Vou pontuar de novo. Calvoso, mais um trabalho para você. Nota aí. Bota o link da entrevista da deputada federal Silvia Wanampi. Essa deputada federal, ela é do PL, wherever. Eu quero que vocês assistam a história dela, que a história dela tem violência. E por conta da história de violência, essa mulher chega onde chegou. Uma mulher indígena, primeira indígena, oficial das Forças Armadas brasileira, deputada federal. E é uma das grandes mulheres que temos no Brasil, das tantas que temos, mas lá no Congresso Nacional, que tratam exatamente da denúncia da violência contra a criança e adolescente, num lugar onde só se fala que não mexam nas nossas árvores. As nossas árvores são mais importantes. Não, lá
tem tráfico de crianças de 2 anos de idade, denunciados pela deputada federal Silvia Nampi. Absurdo. Tem leilão na internet pelo WhatsApp, de crianças de 2, 3 anos de idade. Uma deputada federal, entrevista da Manoel Calvoso, bota o link aí para a pessoa entender o que é violência. Então, meu Deus do céu. Nós temos uma legislação que é o Estatuto da Criança e Adolescente, uma legislação muito avançada. Se não aplicar, não adianta. Se não aplicar, não adianta. Exatamente. Aonde está a defesa da criança e adolescente colocando ela num abrigo aonde estão usuários de droga? Qual o exemplo que essa criança vai ter? Não, mas a pessoa está acolhida. Polícia Federal, tem erro aí. Prefeito de Curitiba, tem erro aí. Me conta o erro dessa história. Tá errado demais. E não acabou ainda. Meu Deus do céu. Não acabou. E Vamos aí, lá. na medida em que ela formaliza essas denúncias contra os diretores do abrigo, os diretores do abrigo começam uma espécie de retaliação, de revanche. Chegaram a verbalizar para a Tatiana que iriam arrancar a menina dela, né? E a verdade é que, desde quando chegou em Curitiba, a Tatiana não teve do Estado, nem do município, nenhuma ferramenta para reconstruir, ajudar a reconstruir a sua vida. Então, ninguém ofereceu um trabalho, ninguém ofereceu Minha Casa Minha Vida, um programa de habitação, ou uma casa, ainda que temporária, para essa mãe e essa criança morarem. Um aluguel social? Não, ninguém ofereceu um aluguel social. Mas isso ninguém começa ofereceu... o governo da Bolsa Família, da Bolsa não sei o quê, e para ela nada. Não, ninguém ofereceu. O Estado e o município não ofereceram para mãe e filha nenhuma ferramenta que pudesse viabilizar a reconstrução da vida das duas. O dinheiro que a Tatiana chegou em Curitiba, no bolso, né, foi o dinheiro da venda dos pertences dela em Tocantins, que alguém da família, algum amigo teve que fazer a venda do que ela tinha de móveis, eletrodomésticos em Tocantins, exatamente porque a recomendação da Polícia Federal é que ela não voltasse para o Tocantins. Então, alguém lá vendeu os pertences dela e foi o dinheiro que essa mulher ficou no bolso. E quando essa situação aconteceu no abrigo, o que a Tatiana fez? Começou a correr atrás de uma casa para alugar, para sair do abrigo junto com a filha. E aí ela começou a ter muitas dificuldades. Primeiro, porque não era lá esse dinheiro todo. Segundo, porque em Curitiba, infelizmente, ela encontrou muita resistência para alugar uma casa quando dizia que tinha criança. Não tinha condição de dar uma caução, apresentar fiador, não conhecia ninguém. Então, ela encontrou diversas dificuldades, obstáculos para conseguir, vamos dizer assim, sair do abrigo para um ambiente, para um local que seria só dela e da filha. A Tatiana chegou a conseguir alugar um kitnet, uma espécie de quarto e banheiro, né, nem quarto e sala, mas num lugar, vamos dizer assim, inapropriado, longe, e não era lá com aquela vizinhança, né, vamos dizer assim, adequada, enfim. E foi visitada pela secretaria, foi visitada ali pela assistência social e disse, olha, aqui não é um lugar devido para você trazer a sua filha. Realmente... Aí apareceu o Conselho Tutelar. Aí não foi nem o Conselho Tutelar, foi a assistência social do CREAS. Porque, na verdade, o Conselho Tutelar de Cajuru está do lado dessa mãe do início ao fim. O Conselho Tutelar diz o tempo todo que existe um vínculo afetivo entre mãe e filha forte, bem estabelecido, e que, na verdade, o Conselho Tutelar disse assim, olha, mudem imediatamente essa menina de lugar, de abrigo, de maneira a viabilizar uma vida harmônica, pacífica, entre mãe e filha, até que se restabeleça uma condição mínima de vida fora daqui. Mas afastar nunca foi uma recomendação do Conselho Tutelar. Nunca. Porque a Valentina hoje está com 7 anos. E ela tem a Tatiana como uma referência materna dela. A única referência familiar, materna, muito forte, é a Tatiana. E eu ouso dizer, a Tatiana não é só um vínculo biológico. Quando você disse agora há pouco assim, quando eu olhei minha filha, eu vi que ali eu estava imortalizado, porque meu sangue estava ali.
quando a gente a nossa imortalidade, na verdade, Evandro, ela não se restringe à biologia, ao sangue, mas às memórias afetivas que a gente cria com os nossos filhos. Sim. Então, o meu pai, por exemplo, faleceu no dia 27 de dezembro de 2023, eu nem posso ficar falando disso, senão eu começo a chorar. Então, hoje, ou então, para você que quer se emocionar, então, hoje é aniversário da minha mãe, que é falecida também, amor da minha vida, que eu amo tanto, hoje é aniversário dela. Uau. Beijo, minha mãe. Beijo. Me quebrou. Você vê. E as memórias afetivas são absurdas com meu pai. Agora há pouco minha filha me perguntou, mãe, você vai comprar fogos de artifício para a gente nesse São João? Eu disse, vou ver isso com seus tios, porque eu não sei onde vende, eu vou ver com seus tios. O vovô Val comprava para você? Quando ela falou isso, eu engasguei. Porque são memórias afetivas fortíssimas. E Mas eu não é sei que a Valentina tem memórias afetivas absurdas com a mãe. Tanto assim é, Evandro, que um dos últimos relatórios que foram apresentados no processo dizia exatamente que a Valentina apresenta choros constantes, altas irritabilidades com os colegas de acolhimento no abrigo e baixa tolerância a pequenas frustrações. Essa criança está há 2 anos acolhida, abrigada, e há 1 ano especificamente sendo restringida do direito de visita da sua mãe. E eu vou te falar o seguinte, não é um caso de abandono, não é um caso de negligência, não é um caso de maus tratos, não é. Não é um caso que essa mãe tem um histórico criminal em seu desfavor, que ela é envolvida com droga, que ela é envolvida com crimes, ou que ela tenha cometido alguma coisa contra a própria filha. Não é esse caso, porque se fosse, eu não iria me voluntariar, não iria colocar minha profissão, meu nome, meu tempo à disposição da Tatiana. Não iria, entendeu? Agora, o que eu percebo é uma tentativa reiterada do judiciário de descredenciar essa mãe, desqualificar essa mãe, tão somente porque ela é vulnerável econômica e social. Mas quando é que pobre deixou de ter o direito de maternar os seus próprios filhos? Quando é que pobre deixou de ter direito de educar, de criar, de encaminhar os seus próprios filhos? Desde quando a ausência de palácios ou de bens materiais passou a ser pré-requisito constitucional ou dos direitos humanos para uma criança ser arrancada da sua família, arrancada da sua mãe e levada para um tempo de abrigamento, de acolhimento absurdamente longo e depois ser encaminhada para a fila de adoção de uma maneira completamente ilegal e indevida. Porque, na verdade, o melhor interesse da Valentina, se tivesse sendo observado, ela jamais teria esse tempo todo de acolhimento e, mais do que isso, ela não estaria acolhida e proibida, ao mesmo tempo, de ser visitada por sua mãe. O STJ, Evandro, você sabe melhor do que eu, diz o tempo inteiro que o desabrigamento, que a suspensão ou a revogação do poder familiar de uma pessoa precisa ser a última cartada, a última alternativa para o judiciário. Em momento nenhum, o judiciário viabilizou de forma concreta que essa mãe continuasse criando e maternando essa menina. Não foi, o Estado não foi intimado para viabilizar um emprego. O Estado não foi intimado para viabilizar um aluguel social. Eu só posso acreditar que nos bastidores desse processo tem muita gente grande ganhando com isso. Sabe, mais do que retaliação, mais do que perseguição a essa mãe, assim, uma afronta aos direitos constitucionais de uma criança. E já ultrapassou todos os limites razoáveis. Todos. Para você ter noção, a Tatiana, ela mudou, ela casou de 2023 para cá, de novembro de 2023 para cá, ela vive em união estável com uma pessoa, ela é evangélica, frequenta uma igreja, e a Tatiana adulava ao Conselho Tutelar, adulava ao CREAS, ao Judiciário, através da Defensoria Pública, para que fosse visitada na sua nova casa. A nova casa de Tatiana, Evandro, tem um quarto. Você precisa ver o quarto. O quarto é todo amor, todas as possibilidades materiais que ela podia oferecer para a filha. Com cama, com guarda-roupa, com cômoda, com brinquedos, com presentes que a Tatiana ganha do país inteiro,
de um grupo de mães que se uniu para apoiá-la. E esse quarto está lá, esperando a Valentina chegar. O aniversário da Valentina foi em abril. Ela fez uma festa dentro de casa, um culto em agradecimento à vida da filha. E a menina estava abrigada. Uma missa, uma comemoração de corpo ausente. Em vida. Em Exatamente. vida. Exatamente. Pelo amor... Eu fico... Quando você fala, Evandro, você conhece mais o STJ do que eu, que é o Superior Tribunal de Justiça, é sim a nossa terceira instância, né? Onde estão lá ministros. Só que eles não vivem nesse mundo. Lamentavelmente, a minha crítica ao judiciário é que eles não vivem nesse mundo. Eles não assentam na mesma cadeira que nós. Eles são uma casta da sociedade muito acima do que a do, como eu chamo, o afegão médio, ao brasileiro médio, ao brasileiro que efetivamente toca esse país. Eles são pessoas que recebem salários e percebem salários muito maiores do que aquilo que constitucionalmente é determinado, que é o teto do ministro do Supremo. Eles recebem muito mais do que isso, inclusive com adicionais que não são passíveis de serem cobrados imposto de renda, enquanto não pode cobrar de gente com 5 mil reais e não sei o quê, porque é um absurdo. Mas dos penduricalhos que estão desses juízes do Brasil inteiro. Verdade. Todos os juízes do Brasil inteiro que têm auxílio alimentação, auxílio funerário, auxílio saúde, paletó, livro. Pô, o cara é juiz, ganha de salário lá 46 mil reais. Ele precisa de um auxílio para comprar livro. Vai capinar um pasto, doutor. O senhor tá de brincadeira Adorei comigo. Capinar o pasto, porque a gente não pode falar palavrão, né? A gente não pode falar mais palavrão, entendeu? Então, todas as excelências do Brasil que vão colocando penduricalhos em vossos salários para que eles possam constituir um absurdo, e em cima desses penduricalhos não recai o imposto de renda. Então, tem salários de 200 mil, 300 mil, 400 mil, 1 milhão de reais, que não são poucos. Nosso judiciário é o mais caro do mundo. Do mundo. Um dos piores do mundo. Verdade. Eu tenho verdadeiro horror. Enquanto eles estão, eles sim, acastelados, aonde tem uma pessoa para puxar a cadeira para sentar, para abrir a sua porta e fechar a sua porta. Servir café. Servir café e botar xícara. O cara não mexe a colherzinha. Tem um cara só para mexer a colher. Verdade. Caramba! Se os senhores querem mordomia, façam o seguinte, declinem. Fala que não tem mais capacidade de fazê-lo. Você ainda vai conseguir de seus pares a aposentadoria compulsória, que vai lhe render seu salário ad eterno, mas deixa para que alguém, movido pelo coração e pelo direito e pela justiça, aquilo que Vossas Excelências perderam, para que não deixe uma criança longe de sua mãe por 2 anos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vai capinar um pasto, entendeu? Vai arrumar um lote para capinar. Isso não é direito. Bicho, eu entrei na faculdade de Direito com aquele tesão mesmo. Caramba, vou mudar o mundo. Hoje eu vejo o direito despido, sem suas vestes, a cada vez mais amordaçado e a cada vez mais silenciado e cegado. A espada que a deusa Têmis tem em suas mãos, ela não vale de absolutamente nada. Tem um filme, ainda bem que o Calvoso me ajuda, porque quando eu fico meio emocionado, assim, eu acabo esquecendo das coisas. Também é a idade já, vamos ficando velho, vai esquecendo das coisas. Sound of Freedom, Som da Liberdade, com Jim Caviezel. É um filme. Se o caboclo assistir esse filme e ele não tiver um sentimento mais animalesco do ser humano, é a vontade de matar. Se o cara não sai chorando, revoltado e com vontade de matar uma pessoa que faz aquilo que acontece nesse filme, essa pessoa muda daqui, vai para Marte. Já morreu e não sabe.
É É, um ser com certeza. Zé Ruela. Mas esse filme, que denuncia a violência contra a criança e adolescente, olha o nicho que a gente está mexendo. Você está falando que tem muita gente poderosa em volta disso. Esse filme foi censurado e foi colocado que não digam absolutamente nada sobre isso. Esse filme não pode entrar nas salas em circuito nacional ou circuito mundial. A quem interessa? A quem interessa? Quem é que está ganhando dinheiro? Quem é que está leiloando criança? Tem casos de gente do norte, onde é que teve desembargador, teve juiz, teve prefeito. Isso em tudo quanto é cidade. A essas pessoas que tocam a mão em criança, senhores, se no Brasil não houver justiça para vocês, eu ainda creio que haja justiça, ela vai ser feita. Se não, quando vocês perecerem, o céu não será dado aos senhores, Não. será-lhes dado o inferno. Hipótese E alguma, eu, céu não. como não sou muito santo, falo palavrão pra caramba, mas estou lá na missa todo domingo, de joelho no chão, para eu poder comungar. Sou consagrado do Nosso Senhora de Guadalupe, sou renovado do Nosso Senhora de Fátima. Isso é para eu tentar ir para o céu. Mas se eu não tiver, meu amigo, primeira pessoa que estiver passando por mim lá, eu vou falar, vai para o inferno e esse tem que ficar. E se a nossa grande advogada, que é Nossa Senhora, eu vou falar com a mãezinha do céu, deixa esse para o inferno, porque ele merece. Você acha que você ouviu tudo? Então, agora eu vou te falar, assim, uma outra parte dessa história que me deixa ainda mais indignada. Apesar de ter proferido sentença revogando poder familiar da Tatiana e encaminhando a Valentina para a fila de adoção, no processo de desacolhimento da Valentina, que deveria andar em conexão, porque envolve as mesmas partes, o juiz marcou uma audiência para o dia 12 de agosto. Como que ele marca uma audiência para o dia 12 de agosto? Exatamente porque a instrução probatória do processo de desacolhimento de Valentina... O que é um processo de desacolhimento? Para retirada dessa menina do abrigo e devolução dessa criança para o seio familiar. Ele marca uma audiência para o dia 12 de agosto, nesse processo de desacolhimento, e no processo que o Ministério Público distribuiu para revogar, né, o poder familiar e encaminhar a menina para adoção, ele vai lá e sentencia. Né? Então, é assim, no mínimo, contraditório, desconexo. Como que um juiz marca uma audiência de conciliação no processo de conciliação, não, de instrução, né? Porque o ECA fala que essas audiências têm que acontecer de 3 em 3 meses. A última aconteceu em fevereiro, né? Na verdade, já rompeu aí o princípio, o mandamento do ECA. Marcou a audiência para agosto, no processo de desacolhimento, e no outro processo conexo, revogou o poder familiar da Tatiana e encaminhou a Valentina para a fila de adoção. É claro que a gente já distribuiu o recurso de apelação, com efeito suspensivo, etc., mas é no mínimo contraditório. Pra você ter noção, a Tatiana faz acompanhamento psicológico particular através de uma terapeuta, a doutora Beatriz, uma profissional de excelência, queridíssima, ela vai nos assistir. E, além disso, ela faz um acompanhamento psicológico pela Clínica Única da Santa Casa de Curitiba. E a equipe da Clínica Única insiste em dizer que a Tatiana não tem nenhum problema psicossocial, psiquiátrico, psicossomático. Ela está apta para receber a menina. Ela tem sim. Ela tem sim. Ela tem um problema hoje, agravado ao seu psique, em ser tolhida do convívio com a sua filha pelo Sim. Estado. O Estado brasileiro é responsável pela situação de hoje. Instabilidade da dona Tatiana, cidadã brasileira. Essa mulher tem CPF. Tem. Essa mulher não está ilegalmente no Brasil. Ela tem CPF. E para aqueles que gostam de voto, ela vota. Exatamente. Ganha o voto dela. Entendeu? E aos ilustres representantes do Ministério Público, eu tenho grandes amigos do Ministério Público. Inclusive, agora, na hora que acabar de falar com você, que eu vou ligar para um deles que ocupa um cargo de muita
de muita extensão, com inclusive muita proximidade, inclusive, ao Procurador-Geral da República. Eu vou ligar para ele hoje, assim que acabar. Vou ligar para ele, meu amigo, eu preciso que você veja, junto ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, porque tem que vir de cima, brother. Por quê? Sabe quantas laudas, os memoriais finais da promotoria, nesse processo para revogar o poder familiar da Tatiana? Quase 150 laudas. O promotor de justiça, ou ele não tem serviço, ou ele não tem nenhum outro serviço, ou, na verdade, ele está vivendo, única e exclusivamente para suspender ou revogar o poder familiar da Tatiana, porque nós entendemos, por tudo que nós lemos nesse processo, que ele já perdeu a isenção, a imparcialidade, que ele já perdeu o time das coisas, que ele já perdeu o bom senso das coisas. Para você ter noção, tanto o Ministério Público quanto o juiz, o magistrado, insistem em dizer, em diversas manifestações e despachos, que a Tatiana tem traços de psicopatia, como se fossem psicólogos ou psiquiatras. E, na verdade, a terapeuta disse que ela nunca foi psicopata. Ela nunca foi psicopata. E a Clínica Única, que tem um corpo clínico de psicólogos e psiquiatras, diz que ela nunca foi psicopata, não tem nenhum tipo de psicopatia. Mas, ainda assim, o promotor de justiça, em diversas manifestações do Ministério Público, e o juiz, em diversos despachos, inclusive um dos últimos, foi dizendo ela tem traços de psicopatia. E mais, quando a Clínica Única apresentou os relatórios de evolução do tratamento psicológico, dizendo que, inclusive, iria dar alta a Tatiana, só não tinha dado ainda em virtude da insistência do juiz e da própria Tatiana em continuar com a terapia, porque a terapia estava fazendo bem a ela, né? Ele disse, olha, esses relatórios da Clínica Única não servem de muita coisa, porque são consultas muito, muito curtas e que não servem para atestar se ela tem ou não psicopatia, e ele continua insistindo na psicopatia. Sabe o que me leva a crer, Evandro? Me leva a crer que o juiz perdeu a imparcialidade, que o Ministério Público perdeu a mão no meio da coisa, e que a frase que eu uso aqui, todo mundo me conhece nas redes sociais, ela se torna ainda mais real, mais cruel e truculenta. O judiciário se transformou numa máquina de moer e triturar mulheres. Essa é a verdade. O judiciário se transformou numa máquina de moer e triturar crianças e adolescentes nesse país. Porque se tivessem um mínimo de bom senso, estariam fazendo de tudo para inserir essa criança na sua família biológica, na sua família natural. Porque é esse o princípio que deve permanecer intacto até a última cartada, a última possibilidade. Mas o que se percebe é que, mesmo diante das possibilidades de reinserção da Valentina na sua família biológica, na sua família natural, o que o Estado quer é colocar essa menina para filha de adoção como se já tivesse uma família inscrita ou de olho nessa criança. Como se já tivesse alguém realmente visando a adoção dessa criança. Eu não posso acreditar em outra coisa. E, aliás, Curitiba tem um histórico, né? Associado a tráfico humano, a adoção ilegal. E eu não ficaria surpresa, eu realmente não ficaria surpresa em saber que nos bastidores desse processo realmente existem interesses escusos, né, a esse nível, né, em que pese ser uma suposição, eu não duvido de mais nada. Porque eu, enquanto operadora do direito, não tenho o direito de olhar para alguém e dizer você é psicopata. Porque eu não sou psicóloga. Exatamente. Nós, enquanto advogados, nós, enquanto cidadão, podemos opinar sobre absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Não existe em código nenhum, e olha que eu já li livro pra caramba. No Brasil, crime de opinião não existe. Então, a gente pode opinar sim. Decisão judicial, nós somos obrigados a cumprir. Se não cumprirmos, estaremos sim cometendo um ilícito. Agora, criticar, discutir e recorrer, nós temos a obrigação de fazê-lo. A obrigação de fazê-lo. Quando você fala que existe, então, a possibilidade do judiciário ser tendencioso, depois dessa glamorização
que foi dado ao juiz, e eu sempre brinco com o nosso editor e nosso diretor, que está por trás dessa entrevista aqui, operando as bagaças todas aí, as nossas redes sociais, eu digo muito seriamente, o cara, para ele ser juiz, ele tem que se abster do convívio social o máximo possível. Nós temos 98% das cidades pequenas no Brasil, onde um juiz que começa a conviver no botequim, jogar uma pelada lá com a galera, entendeu? Ir no barzinho, frequentar a galera, bater um papo, sentar lá na pracinha para tomar cerveja com todo mundo. Esse cara, ele não deve fazer isso. Porque amanhã ou depois ele vai julgar alguém. Concordo. E ele tem que se declarar totalmente parcial. Porque ele está julgando uma pessoa que ele conhece. Sim. Juiz só fala no processo. Juiz não age. Juiz não age. Ele só age se houver estímulo. Se for o Ministério Público, se for advogado, se forem as partes que o estimular, senão ele tem que ficar em seu gabinete, com arzinho condicionado e sendo servido do café, que é a bebida mais cara que existe no Brasil hoje. Café é mais caro do que o uísque. Então ele é servido de café, que é uma nobreza o cara ser servido de café. Pois bem, juiz tem que ser imparcial e ele tem que ser uma pessoa que a sociedade não o identifique. Agora, enquanto ministros do STF dão entrevistas falando sobre processo, opinando sobre processo, indo para os Estados Unidos, para Portugal, para a França, para a casa do caixa-prego, para dar opinião sobre processo. Cadê a parcialidade disso? Nós temos um exemplo muito esdrúxulo, independente de posição política, partidária, de qualquer pessoa que seja. Um juiz que é ameaçado de morte por uma outra pessoa, ele é quem julga. Ele é quem julga se o cara efetivamente teve interesse ou não em mandar matá-lo. Se contar isso na Suíça, mas na Suíça ninguém sabe que existe o Brasil. Se falarmos isso nos Estados Unidos, pouca gente nos Estados Unidos, americano, sabe que o Brasil existe. Nós nos damos um valor muito maior ao mundo do que o mundo efetivamente nos dá. Verdade. A mesma coisa que você sabe sobre o Turcomenistão é a mesma coisa do que o americano médio sabe sobre o Brasil. Verdade, você tem toda a razão. Entendeu? Então, nós nos colocamos no lugar de... somos muito evoluídos ecologicamente. Caguei para isso. Caguei para isso. Nós precisamos de ter o Estado democrático de direito. Aonde falta o direito, não existe Estado democrático. Não existe justiça. O que nós estamos vendo é o que é. Estamos retornando à época do Império, onde existem imperadores cercados de seus acéfalos serviçais que fazem aquilo que o mandam. Verdade. Um país, e eu vou colocar um país genérico, e vamos tentar encher a caixinha. Um país hoje que tem exilados políticos, que tem opositores ao atual regime inelegíveis, onde temos deputados ou representantes do povo caçados. Que país é esse que eu estou falando? É a Venezuela? Também. Mas esse é o Brasil, que, como na Venezuela, tem um judiciário tendendo a fazer coisas que não estão na lei. Uma corte constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, muita gente que fala a terceira instância. Não, senhores. É uma instância constitucional. Ela não é uma instância recursal. Ela não está ali para olhar recurso de ninguém. Nós temos a primeira instância, nós temos a segunda instância, são os desembargadores, e nós temos o STJ. Isso é a primeira, segunda e terceira instância. Exatamente. A quarta instância que não existe, uma corte constitucional que deve tratar de assuntos constitucionais. Pura e simplesmente isso. Concordo. Então, o nosso direito está sendo destruído, diluído por aquele que são as 11 pessoas que são detentoras da Constituição Federal, que é o sustentáculo. E sim,
a mal utilizada palavra que é o arcabouço de todas as nossas leis. Sim. Arcabouço nada mais a ver do que o esqueleto, aonde estão grudados todos os órgãos, as peles. É isso aí. Então, cada órgão é o direito penal, o direito constitucional, o direito de processo penal, o direito de processo civil, a consolidação das leis trabalhistas, o direito tributário. Sim. É isso que é arcabouço. E o que é o nosso arcabouço? É a Constituição Federal. E no momento em que a gente vê vilipendiado o arcabouço, o corpo perece. Verdade. O corpo perece. E quem perece junto é o cidadão que quer ver seus direitos resguardados. Então a gente vê absurdos atrás de absurdos, enquanto operadores de direito, é um grito para outros operadores de direito que estão fazendo como você. E parabenizo e agradeço pelo seu serviço, doutora Úrsula, em poder acolher a Tatiana, né, e a Valentina de uma forma que não era necessário ser feito. Porque existem funcionários públicos pagos para isso, que são os defensores públicos. Mas são atolados pela quantidade de ação que tem. Então, vamos contratar mais defensor público, porque o Brasil é um país de gente pobre. Sim, vulnerável. O Brasil é um país de gente pobre. Sim. Só tem pobre no Brasil. Sim. Quem é rico é meia dúzia que tem Ferrari. Verdade. Você vê um ministro da economia hoje falou que vai tolir e vai cobrar mais impostos daquelas pessoas que moram em coberturas. Cobertura só tem no Rio de Janeiro e em São Paulo. O resto do Brasil vive em tapera. Não é a realidade do brasileiro. Então, os acastelados juízes e ministros do STJ, do STF, e os nossos desembargadores, desçam os seus castelos. Eu já chamei o ministro Lewandowski e chamo ele de novo. Ministro Lewandowski, o senhor que é o ministro da Justiça e Segurança Pública, vem dar uma voltinha comigo no Rio de Janeiro. Meu carro não é blindado. Vem dar uma voltinha comigo no Rio de Janeiro. Vou mostrar para o carro não é blindado, sinto muito. Acho que não vai rolar. Não, eu alugo um carro blindado para Vossa Excelência, porque sou uma pessoa muito importante. Entendeu? Eu ando. Agora, eu vou levar o senhor a determinados lugares, o senhor vai ver o que é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil não é o que se pinta. Não é o que se pinta. Nós estamos muito longe desse país que é feito em propaganda. Quando eu vejo uma propaganda na televisão falando do Brasil, eu gostaria muito de viver naquele país da propaganda. Não é o país que eu vivo, mas o país da propaganda é bonito pra caramba. É o negro bonito, né, bem vestido, dançando, cantando. São as crianças que não estão na rua, bem vestidas. Bem vestidas, uniformizadas, escrevendo em salas de aula bonitinho. Sabe o que eu fico chateado contra a violência que o Estado faz contra a criança e adolescente? Eu vou relatar uma percepção que tem, já que sou um maluco qualquer. Interessante é você entrar em qualquer caixa econômica federal, no Brasil inteiro, e a cada banco do Brasil, no Brasil inteiro, nos Correios, no Brasil inteiro. Sim. Seja na Bahia, no Pernambuco, no Rio Grande do Sul, na minha amada Muriaé, na nossa amada Curitiba. Todo mobiliário é igual. Verdade. Todo mobiliário é igual. Todas as mesas, todas as cadeiras, todos os computadores, todas as canetas, tudo é padronizado. E as nossas escolas são uma porcaria. Mas educar o povo é dar a eles o poder. Já vinha lá dos romanos que botavam fogo na biblioteca, porque dominar um povo inculto é muito mais fácil daquele que sabe argumentar. Verdade. E quando você fala das escolas e das propagandas, como se o país fosse um país assim acima da média, que criança que tivesse a educação ideal, que não tivéssemos meninos e meninas, crianças e adolescentes jogados nas ruas, eu faço a seguinte reflexão: a quem importa a adoção de uma criança que tem família? A quem importa a adoção de uma criança que tem parentalidade estabelecida?
que tem afetividade com essa mãe. Mãe essa que não tem nenhum crime contra essa criança ou contra o Estado, nada, absolutamente nada. Você tem noção? Quantas crianças jogadas nas ruas, aliás, quantas crianças nos abrigos desse país, nos abrigos afora desse país. Quantas crianças aguardando adoção. E eu não digo só crianças com 1, 2, 3, 4 anos de idade, não. Crianças que já entraram na adolescência, que já passaram da adolescência e querem colocar forçosamente mais uma. E o engraçado, uma das preliminares do nosso recurso foi exatamente essa, inclusive, foi o cerceamento de defesa do contraditório, da ampla defesa do contraditório, inclusive porque não tem um estudo psicossocial recente nos autos. A casa nova que Tatiana está nunca foi visitada por uma equipe multidisciplinar de assistente social, psicóloga, nunca. Mas isso está descrito na lei. Está descrito na lei. Nunca foi. O Carlos, que é o companheiro da Tatiana desde 2023, nunca foi ouvido pelo judiciário. Ora, é para essa família que a Valentina vai voltar. Sim. A obrigação do judiciário é saber quem é o Carlos, quem é o marido da Tatiana. É um cara legal? Não. Só comprovou a renda, ele ganha X, né? O que seria extremamente necessário, inclusive, comprovar a renda para mostrar uma viabilidade financeira para levar adiante a educação dessa criança e o custeio das despesas básicas que tragam dignidade a essa criança. Mas muito mais do que isso, quem é o Carlos? O Carlos é um homem de direito, o Carlos frequenta uma religião, tem uma igreja ou um centro religioso que ele frequente. Quem é o Carlos socialmente falando? O que o Carlos pensa sobre a volta da Valentina? É uma coisa que ele está de comum acordo com a mãe da Valentina, Tatiana, para levar adiante. Ele está nessa luta com essa mãe, não está? E mais do que isso, quem é essa mãe? Por que não ouviram essa mãe? Por que um estudo psicossocial não foi feito com essa mãe? Mais do que isso, para além da escuta da Tatiana e do Carlos, uma escuta especializada da Valentina. Quem é Valentina? O que Valentina sente com esse tempo prolongado de acolhimento, de abrigamento? A Valentina está sentindo falta da mãe? Quem é a referência materna da Valentina? Quem não é? Qual é o medo? Qual é o medo do judiciário em permitir que essa criança continue sendo assistida ou visitada de forma assistida por sua mãe? Porque a Tatiana, quando visitava a Valentina, Evandro, não era sozinha, tirando a menina do abrigo e levando para a rua, não. Era dentro da instituição. Ela nunca ofereceu nenhum tipo de risco a essa criança, a integridade física e emocional da criança. Por que suspender? Por que ignorar o sofrimento dessa menina? Choros constantes, altas irritabilidades, inclusive com os coleguinhas de abrigo, baixas resistências e tolerâncias a pequenas frustrações. Tudo isso são consequências emocionais e comportamentais do longo tempo de acolhimento dessa criança no abrigo. Quem é responsável por isso é o Estado, porra. O lugar dessa criança é em casa, na família. Abrigo institucional não é lar de ninguém. Desculpa dizer. Pode ter o melhor tratamento, a melhor equipe. Não é lar de uma criança. Não é lar de referência. E quero pontuar, quando você disse, porque a situação econômico-financeira do parceiro, do companheiro, da Tatiana, importa. Mas, se for assim, eu acho que tinha que ter muita criança colocada à adoção e ser retirada, então, dela o poder de ser pai ou mãe, sendo mais didático, aquelas pessoas que recebem Bolsa Família. Exatamente. Quando eu falo porque ela não tem condição financeira sem o Estado. Exatamente. Se não for o Estado, se não for eu bancando, se não for eu pagar imposto de renda para bancar dinheiro que não trabalha. Quero dar um exemplo para você sobre Bolsa Família, auxílio. Um Zé Ruela, aqui de Niterói, a cidade do outro lado do Rio de Janeiro, a cidade tem a vista mais bonita do mundo, porque ela vê o Rio de Janeiro, né? Um camarada desse de Niterói mora, então, na cidade com a vista mais linda do mundo. Ele é de frente para o Rio de Janeiro. Esse cara, ele recebe aluguel social de R$ 1.050. Ele recebe 450
do cartão Araribóia. Araribóia é um índio lá de Niterói, então ele é chamado Araribóia. O cartão Araribóia recebe 450 prata. E ele recebe 600 de Bolsa Família, porque ele não tem filhos. Se tivesse filho, ele recebia 300, mas de cada filho, e não sei o quê. Então esse cara recebe R$ 2.100 para não trabalhar. Para não trabalhar. E essa mãe tem que comprovar a capacidade financeira do seu marido, companheiro e dela, para poder reaver sua filha. O que estão fazendo com a Valentina é uma violência onde a responsabilidade total e conjunta é uma responsabilidade solidária do Conselho Tutelar, da Secretaria de Ciência Social da Prefeitura de Curitiba, do prefeito municipal de uma das cidades mais bonitas do Brasil, que é Curitiba, mais bem cuidada, mais limpa e mais organizada, de povo mais ordeiro que conheço. Correlacionada à secretária estadual de Assistência Social do Estado do Paraná e o excelentíssimo senhor governador Ratinho Júnior. Sim. Então, vamos sentar o dedo. Passagem, nunca abriu a porta para a Tatiana para ouvi-la. Vamos nunca. Sentar o... Quem? O Ratinho? Nunca abriu. Não, vamos abrir a porta. Mais. São diversas marcações nas redes sociais. Não, mas nós vamos marcar mais. Ratinho, quanto para outros deputados estaduais. E a impressão que se tem é que eles estão falando de um caso que não importa. E, na verdade, não importa. Sabe por quê? Porque eu estou falando de uma mulher vulnerável, de uma mulher pobre. Então, não importa mesmo, não, infelizmente. Vamos marcar aí, todo mundo que estiver vendo, além de todos esses nomes citados, vamos marcar Deltan Dallagnol. Foi eleito com 351 mil votos pelo Estado do Paraná como deputado federal. Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol. Sim. Deltan Dallagnol. Sim. O Calvoso vai colocar o arroba dele aqui. Esse cara, vou ligar agora para uma pessoa que vou falar com ele ainda hoje também, para que ele também se empenhe, porque é um procurador federal, e é um cara muito ativo, e a gente tem amigos em comum. Eu vou ligar para esse nosso amigo em comum agora também. Aí, é isso aí, ó. @Deltan Dallagnol com 2 L's e G. Boa, aqueles que estão nos ouvindo, olha para cá. Então, olha aí, esse é o arroba do Deltan Dallagnol. Eu vou falar com esse amigo que nós temos em comum, que foi procurador, junto com ele. Vou ligar para ele, falar com ele. Fala com o Deltan, para a gente poder atuar nessa situação, a gente possa fazer com que algo aconteça, inclusive o excelente governador Ratinho Júnior, do nosso lindo estado do Paraná, que tem muita coisa errada nesse negócio. Bem-vinda. Toda e qualquer ajuda é super bem-vinda. E ainda que pareça ter sido assim, um absurdo que eu falei, eu quero justificar por que eu falei isso. Um dos argumentos do Ministério Público para pedir a revogação do poder familiar da Valentina, da Tatiana em relação à Valentina, é exatamente uma suposta instabilidade emocional e econômica. Aliás, um dos argumentos do promotor de justiça é dizer o seguinte: olha, a Tatiana mudou praticamente 4 vezes de estado. Como que uma mulher que muda 4 vezes de estado pode trazer algum tipo de instabilidade emocional para uma criança? Eu, Úrsula, saí da Bahia, fui para Minas Gerais em 2007, em 2019, em 2007, em 2015 eu fui morar no Espírito Santo, Vila Velha, Vitória, no Espírito Santo. Com 8 meses não me adaptei, voltei para Belo Horizonte. Quantas mudanças? De Belo Horizonte, em 2019, eu voltei para a Bahia, porque eu me divorciei, foi um divórcio terrível. Meu ex-marido se transformou num monstro que eu não consigo mensurar a quantidade de coisas que esse homem começou a fazer. Portanto, eu, Úrsula, mudei 4 vezes, sem o histórico de violência, sem o histórico de ameaças de morte que a Tatiana teve. Quer dizer, então, que por ter mudado 4 vezes de estado, eu trago instabilidade, inclusive geográfica e psicológica para os meus filhos, ao ponto de se transformar pré-requisito ou condição para que eu perca a guarda dos meus filhos. É surreal. Você vê um promotor de justiça colocando isso numa peça, você dá vontade de morrer e viver 20 vezes. Viver 20 vezes. Então, quando eu falei da condição financeira, que me pareceu ser mais importante
para o judiciário comprovar a condição financeira do marido da Tatiana foi por isso. Porque o tempo todo eles falam da instabilidade econômica, geográfica, emocional, e mais do que isso, tanto foi mais importante saber quanto que o marido da Tatiana hoje ganha, desde 2023 ganha, que até hoje esse homem nunca foi ouvido. Não foi feito um estudo psicossocial para dar à Tatiana o direito de voz, o lugar de fala, a oportunidade de se expressar. E tudo que é colocado através dos relatórios de evolução do tratamento psicológico feito pela clínica única, o judiciário diz, não, essas evoluções aí, esses relatórios não são suficientes para provar que ela não tem traços de psicopatia. A menina já teve alta do tratamento, exatamente porque não tem nenhum tipo de psicopatia, de problema psicossomático. E mais, a psicóloga chegou a dizer, na última sessão em que ela recebeu alta, porque ela disse assim, olha, doutora, a minha advogada disse que o juiz continua dizendo que eu sou psicopata. E levou impresso o despacho. Se olha, está aqui o despacho. Olha, senhora Tatiana, se nós observássemos traços de psicopatia na senhora, nós já teríamos encaminhado a senhora para um psiquiatra. Nós nunca lhe encaminhamos para um psiquiatra porque entendemos que não é necessário, a senhora não tem traço de psicopatia. O juiz é um operador do direito. Nós somos da área da psicologia. Se nós tivéssemos observado na senhora algum traço... E outra coisa, deixa eu te contar, Evandro. Psicopata não tem nenhum tipo de afetividade, de laços emocionais firmados com absolutamente ninguém. Sim. Ele é completamente indiferente a sentimentos, a amor, a relações. Como é que uma mãe psicopata ia estar lutando há tantos anos para ter essa filha de volta? A primeira coisa que o psicopata faria diante disso é ela largar a mão, deixa essa menina lá no abrigo mesmo, deixa essa menina lá ser adotada por uma família estranha mesmo. Quer saber do mais? Está me trazendo muito problema. Já teria aberto mão. Exatamente porque o psicopata ele não tem condições de estabelecer amor, afetividade, empatia com absolutamente ninguém. E sim, mais do que a clínica única dos psicólogos indicados pelo próprio judiciário, a terapeuta da Valentina, da Tatiana, a Beatriz, ela disse, olha, Úrsula, em hipótese alguma, eu não posso dizer que uma mãe que sofre, uma mãe que luta, e pelo simples fato de lutar por essa filha e insistir para que essa menina volte para casa, a teimosia dela, entre aspas, né? A teimosia dela é suficiente para dizer ela é psicopata. Ao contrário, ela está sofrendo com afastamento, ela luta pela filha, ela quer a filha de volta, e é exatamente por isso que a gente denota que existe sim uma normalidade emocional nela, apesar de todo o sofrimento causado pelo Estado. Sim. Úrsula, agradecer também a doutora Beatriz. Doutora Beatriz, muito obrigado por ajudar a Tatiana. Por esse absurdo. Voluntária. Então, mas por isso eu estou agradecendo o carinho que ela tem. E parabéns pelo seu serviço, obrigado pelo seu serviço. Nunca é pedir demais. Eu gostaria que vocês entrassem no @BastaCast no Instagram. É o Instagram do BastaCast, onde a gente vai colocar cortes desse programa, porque ele acabou ficando um pouco extenso, então a gente vai colocar cortes. @BastaCast, a gente vai subir esses cortes em collab com a doutora, em collab comigo, em collab também com o nosso canal irmão, que a gente tem, que eu entendi direito, nosso canal irmão, que é o AmaCast. Então a gente vai tentar fazer com que isso repercuta da maior maneira possível. Se você tem alguma denúncia sobre violência contra criança e adolescente, faça como eu, né? Diga não à violência infantil. E a gente vai também disponibilizar a quem quiser imprimir uma camisa dessa, estampar uma camisa dessa. A gente vai colocar a estampa, o arquivo da estampa também, na descrição, inclusive, lá no BastaCast, no @BastaCast no Instagram. Agradeço muito, doutora Úrsula, pelo seu trabalho, pela sua empatia. Isso é ser uma operadora, assim, do direito, em respeito ao direito que é tolhido de alguém. E o direito de uma mulher de ser mãe é algo que eu não posso falar. Eu só posso falar de ser filho de uma mãe. Então, de uma mãe ser tolhida de um filho é um absurdo. É um absurdo dos maiores. Então, nós vamos pedir a ajuda de todos os amigos que temos e todos aqueles que abraçam as causas que a gente abraça,
para que a gente possa efetivamente dar à Valentina o poder de conviver com a mãe. Isso, se essas pessoas que hoje estão no poder de poder colocá-la no seio de uma família e estão tolhindo dessa criança, já não estiverem ou já não estiverem estragado demais a cabecinha dessa criança. Porque o que estão dizendo para ela? O que estão dizendo para ela, Evandro? A última vez que eu me emociono, eu tenho uma filha com o nome da Valentina. A minha menina tem 8 anos de idade. Uma das últimas vezes que a Valentina encontrou com a mãe estava grávida de 5 meses. E quando foi dada a notícia que a Valentina permaneceria abrigada, a Tatiana teve um choque tão grande que perdeu a gestação. Meu Deus. O feto morreu, os batimentos cardíacos, ela tem inclusive laudos e tudo. Ela morreu. Enfim, o feto perdeu os batimentos, parou os batimentos por causa do choque emocional que essa mulher teve. Desmaiou, foi uma coisa terrível. Essas histórias cada vez mais têm capítulos traumáticos. E a Valentina sabia que ia ter um irmão. Meu Deus. Então, eu fico pensando, o que passa na cabeça dessa menina? Ela pode estar pensando assim, minha mãe teve um filho e não me quer mais. Não veio me ver mais porque está com outro menininho. O que essas pessoas do abrigo podem estar falando para essa menina para justificar a ausência dessa mãe? Ela não quer vir te visitar. Por que minha mãe não vem? Porque ela esqueceu de você. Por que minha mãe não vem? Porque não é possível, Evandro. Não é possível que eles fiquem calados, porque a Valentina é uma menina dotada de altas habilidades. Antigamente diziam que era superdotação, né? Mas hoje falam que é uma criança dotada com altas habilidades. Então, a Valentina, ela é curiosa, ela pergunta, ela já tem 7 aninhos. Ela tem uma destreza para falar, para brincar, para interagir, para se colocar. Então, é claro que essa menina está fazendo perguntas a respeito do paradeiro da mãe. Mas a gente vai estar atento. Estão dizendo? Mas a gente vai estar atento muito a esse caso. A gente vai dar voz a ele, e por isso eu peço que compartilhem muito os cortes desse programa, o link do programa. O BastaCast ele foi criado exatamente para a defesa de crianças vítimas de violência, quaisquer que seja essa situação. Já que, em muitos dos casos que a gente já conseguiu ver e estar aí, muitas vezes resultou o caso morte. Nesse caso, não. É a morte da mãe em vida. Isso a gente não vai deixar. Uma família que vem adotar o que não vai acontecer, entendeu? Ela vai ter que se explicar muito. Ela vai ter que se explicar muito. E ela vai ter que devolver a Valentina. Não é que a Valentina vai ter que voltar para o abrigo, não. Ela só tem que voltar para um lugar, que é o seio da mãe dela. Úrsula, agradeço mais uma vez. Chorona, já chorei. Não, também sou um Zé Ruela. Eu falo grosso pra caramba, mas também choro pra caramba. Mas é isso aí. O BastaCast foi criado para isso, a gente está aqui para isso. E parabéns para você, Úrsula, pela tua batalha de uma pessoa que não vive, não reside na sua cidade, que é longe, e pelas redes sociais. Olha só o que é rede social. Eu estou falando do Rio de Janeiro, você está falando da Bahia, de uma mulher... E a Mônica, vamos lembrar da Mônica. A Mônica é uma outra advogada de São Paulo. De São Paulo. Doutora Mônica, muito obrigado, doutora Mônica. Que também se voluntariou, tá? Sim. Então, melhor, olha só que incrível. Um mineiro que mora no Rio de Janeiro juntou-se com uma baiana, com uma paulista, né? Uma paulista tratando de um caso de uma goiana que está com problema na justiça em Curitiba. Então, isso é o Brasil. E nas redes sociais a gente vai conseguir unir mais gente em cima dessa causa. Úrsula, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos marcado aí nas redes sociais, no @Evandro P. Moreira. E a gente também agradece o apoio de todos os políticos sérios que possam nos ajudar nessa causa. Também farei contato com alguns políticos também, que a gente tem contato aqui para ver que a gente pode se ajudar. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez toda a oportunidade. Desculpa te interromper. Quero te dizer que
Eu faço questão de fazer uma nova live, dizendo para Amém. você que a Valentina já está nos braços da Tatiana. Putz. Eu espero que dentro em breve. Amém. E dizer para você, Evandro, que eu não tenho a menor dúvida de que a sua mãe tem muito orgulho de você. Do ser humano que você se dispõe a ser, ajudando mães, ajudando crianças ao longo desse país. Eu costumo dizer que quem ajuda criança, quem ajuda adolescente, quem ajuda mulheres vulneráveis, tem um lugar garantido no coração de Deus. Eu não tenho dúvida que a sua mãe tem muito orgulho de você e do ser humano fantástico que você se tornou e da sua empatia, da sua generosidade. Tem muitas pessoas, Evandro, que têm condições mais reais ou mais amplas do que as nossas e que fecham os olhos para essas situações. Eu poderia estar envolvida com casos que me trazem recursos financeiros, porque eu sou mãe solo, porque eu tenho contas para pagar, mas eu entendo que a minha profissão tem uma missão, a nossa profissão tem uma missão. Sim. Disseminar conhecimentos, compartilhar informações, empoderar pessoas e salvar vidas. E nós vamos juntos salvar a vida da Valentina e da Tatiana, eu creio. Minha mãezinha que está no céu, sua bênção. Obrigado por eu poder fazer mais um programa hoje. Obrigado, Úrsula. Gente, obrigada a você. Fiquem todo mundo com Deus, não a violência infantil, e fiquem com Deus.